Olá, meus amados! Que bom que você está aqui. Estamos de volta para continuar a história de Jacó e a sua grande família. Lembra? Na aula passada estudamos sobre quem foi Jacó e quem foi aí os seus filhos. Você lembra dessa lição? Nós finalizamos a aula passada falando que Deus teve um plano, né? Deus teve fez uma promessa a Abraão e essa promessa então se cumpriu ali, né? Começou a se cumprir através de Jacó, que era neto de Abraão. Ficou curioso? Se você não assistiu, assista a aula passada, porque foi uma aula incrível que nós conhecemos aí toda a história dessa grande família. Finalizamos a aula falando então que José ia viver, né, ia passar por momentos incríveis durante a sua história. E na aula de hoje vamos estar dando continuidade a esta lição e vamos estar então falando sobre esse filho que tem por título o filho sonhador. Quem será esse filho? Você lembra que nós falamos que Jacó teve 12 filhos e algumas filhas, citando o nome de uma que era Diná? Pois é, quem será esse filho sonhador? Então, fique comigo até o final, porque você vai descobrir quem é esse filho e o que se tornou, né, o que ele sonhou, que o tornou conhecido como filho sonhador. A nossa lição bíblica de hoje está lá no livro de Gênesis, capítulo 37, do verso 5 ao verso 11. Essa é a passagem bíblica para você estar estudando para a aula de hoje, ok? Qual é o objetivo da lição de hoje, tia Kelly? Toda lição tem um objetivo, não é mesmo? A Bíblia nunca deixa as suas histórias simplesmente por deixar. Toda história bíblica, toda lição bíblica, ela tem um objetivo, ela tem um propósito. A palavra de Deus não nos foi deixada por acaso. E o objetivo aqui, nós vamos ver que Deus é um Deus que realiza sonhos, né? O nosso Deus, ele realiza os sonhos que ele nos dá. Qual que é o objetivo aqui? Nós vamos entender, né? Nós devemos estar atentos à voz de Deus, para ouvir o que Deus tem nos falado, para ouvir o que Deus nos fala e então ver qual é o sonho de Deus para a minha vida e para a sua vida que está nos acompanhando na lição de hoje. Amém? Vamos lá então? Quem é esse irmão, tia Kelly? Qual é o filho sonhador? A nossa lição de hoje vai estar falando então sobre José. Lembra que José foi o primeiro filho, né, que Raquel deu a Jacó? Era o filho da sua esposa preferida. José, então, é esse filho sonhador, é esse filho que teve alguns sonhos curiosos que nós vamos descobrir na aula de hoje. José, para a gente fazer aqui a título de introdução, vamos conhecer um pouquinho quem era José. Quem é esse filho sonhador, né? E por que ele leva esse título? José, né? Ele foi ingênuo e até orgulhoso ao contar ali para os seus irmãos esses sonhos. Nós vamos ver aqui que naquela época, né? Deus falava com as pessoas através de sonhos. Deus se revelava através de sonhos. Mas hoje Deus usa o quê? Usa a Bíblia, usa a palavra de Deus para falar conosco. Mas naquela época era através de sonhos. José teve alguns sonhos curiosos, alguns sonhos interessantes, só que José, ele não foi sábio, José não foi inteligente quando ele resolveu então contar para os seus irmãos, contar para os seus pais os sonhos que Deus estava dando a ele, né? Deus, quando estava contando esses sonhos para José, quando Deus deu esses sonhos para ele, o intuito de Deus era mostrar para José que ele foi escolhido para o quê? Para viver uma promessa, para abençoar aquela geração, para abençoar a sua família. Mas José, ele ficou vaidoso com aquele sonho, ele se sentiu orgulhoso e ele acabou contando para os seus irmãos. Talvez porque José, né, como nós falamos na aula passada, por ele ser o filho mais favorito do seu pai, por ele ser o filho mais amado, né, os seus irmãos já estavam ali com ciúmes dele, né, talvez já perseguia ele, e José pensou, vou contar o meu sonho, né, para poder os meus irmãos me respeitar, né, só que isso gerou ainda mais confusão na vida de José, gerou ainda mais problemas, né, então José, ele não foi sábio ao contar os sonhos
para José. Sabe o que eu vejo aqui? Às vezes tem coisas que é melhor nós ficarmos calados. Tem coisas que nos acontecem, que Deus nos fala, que Deus nos revela, que é melhor que ninguém fique sabendo. É melhor nós guardarmos só no nosso coração e esperar a promessa se cumprir, ok? Na aula de hoje, nós vamos descobrir por que esses irmãos de José estavam zangados com ele, por que eles tinham ciúmes de José e por que eles pensaram até em matar José. Tia Kelly, o que é isso? É verdade. Esse foi o pensamento dos irmãos, queriam acabar com ele por causa de tanto ciúme, por causa de tanta inveja. E nessa aula de hoje, vocês vão aprender, né, vão entender o porquê que isso aconteceu, entendendo, né, e aprendendo quais foram esses sonhos que José teve. Então, fica comigo aí até o final, não saia da frente da telinha, porque nós vamos conhecer quais foram esses sonhos. Combinado? Então, vamos lá? Antes de nós continuarmos a nossa história, eu quero trazer para você um versículo para você guardar no coração, para você memorizar na aula de hoje, ok? Além de você ler a Bíblia lá no Gênesis 35, eu quero que você leia também lá em Lucas, no capítulo 6, o verso 38. Esse é o versículo que eu quero que vocês memorizem, tá bom, crianças? Lá diz assim, ó: ele será generoso e as bênçãos que lhes dará serão tantas que vocês não poderão segurá-las nas suas mãos. Olha que promessa, né, de bênção, olha que bênção grande estava sendo prometida aqui nesse versículo. Ele será generoso e as bênçãos que lhes dará serão tantas que vocês não poderão segurá-las na mão. Lucas 6:38. Eu quero que vocês memorizem, né? Podem brincar aí dos meninos falar uma parte, as meninas falar outra, até vocês memorizarem. Combinado? Então, vamos lá agora continuar com a nossa história. Vocês se lembram que na aula passada, né, quando nós falamos ali sobre a história de Jacó, quando eu contei para vocês que Jacó teve 12 filhos no total e teve outras filhas, mas a Bíblia nos conta de Diná, né? A Bíblia fala que ele teve outras filhas, tá? Não foi só uma. Nós vimos aí que José, né, foi o filho que ele teve com a esposa preferida. Lembra que eu contei para vocês que ele então tinha 2 esposas e as suas esposas tinham suas servas, o qual deu para ele ali vários filhos. E então já ali, né, com a idade avançada, depois de ter vários filhos, né, já tinha 10 filhos no total, ele então teve um filho chamado José, que foi o primeiro filho que ele teve com a sua esposa amada, a Raquel, né? A Bíblia vai dizer que Jacó amou mais a José do que aos outros filhos. Algo que eu falei para vocês na aula passada, né, que não foi correto. Por quê? Um pai não deve amar um filho mais do que o outro, porque nós devemos amar a todos da mesma forma, porque assim Deus nos ama. A Bíblia diz que Deus não tem filhos preferidos, Ele ama a todos. E foi por todos que Ele entregou Jesus naquela cruz para nos resgatar do pecado. Lembra? Não foi só por um ou foi só por outro, foi por todos. Mas a Bíblia nos conta que Jacó então tinha José como filho preferido. E isso, né, gerou ciúmes na família, porque Jacó acabava tratando José de uma maneira especial. Acredito eu que José, né, que Jacó tinha mais carinho com José, talvez ele brincava mais com José, talvez na hora de alguma atividade, de algum trabalho, ele poupava José e colocava os irmãos mais velhos para trabalhar. Enfim, José acabava fazendo diferença entre José, né? Jacó acabava fazendo diferença entre José e os seus outros irmãos, né? E isso gerou ali naquela casa uma situação difícil. Isso foi gerando, né, um ciúme para com os outros irmãos. Quanto mais Jacó, né, tratava José com indiferença, mais ciúmes os seus irmãos tinham de Jacó, né? Quanto mais Jacó mostrava o seu favoritismo para com José, mais os seus irmãos ficavam irados, mais os seus irmãos ficavam com raiva de José. Quanto mais Jacó poupava José, mais os seus irmãos
sentiam ódio. Isso mesmo, a Bíblia fala que eles estavam com ódio de Jacó, né? Você já sentiu esse sentimento? Você já teve ódio de alguma coisa, de alguma pessoa? Crianças, a Bíblia fala que nós não podemos guardar o ódio no nosso coração. Sabe por quê? Porque quando nós guardamos esses sentimentos ruins no nosso coração, quando nós guardamos o ódio, a falta de perdão, quando nós guardamos ressentimento, isso vai para o nosso coração e às vezes pode ficar de tal forma que esses sentimentos podem nos levar a fazer coisas que nós não devemos, coisas que desagradam a Deus. Por isso, quando você sentir raiva de alguma coisa, você precisa logo jogar essa raiva fora. Você precisa pedir, Senhor, muda o meu coração, tira essa raiva, tira essa tristeza, tira esse sentimento de ciúmes, né? Precisamos pedir que o Senhor ele limpe o nosso coração para que esses sentimentos não nos levem a pecar. Mas sabe, ali naquela família, que era uma família muito grande, esses sentimentos estavam sendo gerados. E o pior, estavam sendo acumulados nos corações dos seus irmãos. Então, os irmãos de José, todos eles, os irmãos mais velhos, estavam cada dia com mais raiva, cada dia com mais ódio, cada dia com mais ciúmes. Né? Eles não suportavam ver o tratamento que José estava tendo do seu pai. Eles não suportavam ver a alegria de José de ser o filho preferido. Acredito que José talvez ficavam zombando. Ah, meu pai gosta mais de mim. Já viu como que é criança quando ganha um presente, né? Quando acontece uma coisa, fica falando pro irmão assim: ah, meu pai me ama mais. Ah, minha mãe me prefere. Olha aqui o que meu pai me deu e não deu para você. Talvez José fazia isso com seus irmãos. Talvez José acabava fazendo os seus irmãos ficarem ainda com mais ciúmes, né? A Bíblia não nos conta esses detalhes. Simplesmente fala que os irmãos cada dia o odiavam mais. Até que um dia, crianças, sabe o que aconteceu? Certo dia, José então foi dormir, né? José dormiu, aquele sono gostoso, né? Deitou ali na sua cama. Talvez José tivesse até uma cama mais bonita do que o dos seus irmãos. Talvez a cama de José fosse mais aconchegante. Eu não sei como era ali a cama de José, né? Talvez o seu pai tinha preparado uma coberta mais quentinha para ele. Talvez ele tinha um travesseiro mais fofinho, né? Eu não sei. Só que a Bíblia nos conta que certo dia José teve um sonho, né? Esse sonho, né, que ele teve foi um sonho muito interessante. Você já sonhou algo que você ficou pensando? Ficou assim, nossa, eu sonhei isso. Isso é estranho, ou isso é diferente. Pois é, o primeiro sonho que José teve, ele sonhou, deixa eu pegar aqui. O primeiro sonho que José teve, ele sonhou que ele estava ali, né, amarrando os peixes, né, ele estava trabalhando, amarrando os trigos, porque naquela época eles colhiam os seus cereais, né, os seus grãos, e eles amarravam. Então, o sonho de José, ele sonhou que o seu feixe, o seu trigo, né, que ele estava amarrando, ficou em pé, tá? O feixe ficou em pé, e 11 feixes, né, os 11 feixes, os 11 molhos dos seus irmãos se curvavam em volta dele. O sonho que ele teve, né, ele ficava em pé no meio e os 11 feixes ficavam em volta de José e todos se inclinavam diante de José. Olha que sonho interessante. Deus estava mostrando para José que iria acontecer. Deus estava mostrando para José que um dia os seus irmãos seriam submissos a ele. Deus estava mostrando para José que um dia os seus irmãos iriam se prostrar diante dele. Mas Deus queria que José contasse os sonhos para os seus irmãos? Deus mandou José espalhar os seus sonhos? Deus mandou José contar para eles o que ele tinha sonhado? Não, Deus não mandou. Deus simplesmente deu um sonho para mostrar para José que Deus tinha planos para fazer através da vida dele. Deus queria mostrar para José que Deus tinha algo grande para realizar através da vida dele. O erro de José foi esse. Sabe o que José fez? Correu para contar para os seus irmãos. Eu imagino que ele levantou, né, e foi correndo. Ah, vocês não sabem o que eu sonhei hoje? Vocês não têm ideia de que eu sonhei. Ah, Judá, Naftali, eu sonhei que você se ajoelhava diante de mim.
Dan, você também. Zebulon, você também. Levi também. Azer, todos vocês. Eu sonhei que eu ficava de pé e todos vocês se ajoelhavam a mim. Eu não sei não, alguma coisa tem aí, sabe? Ele foi contar os sonhos para os seus irmãos. E isso deixou os seus irmãos enfurecidos. Agora os seus irmãos estavam com ódio mortal dele. E ele falou assim, você está achando, José? Você está pensando que você vai mandar em nós? Você sendo filho caçula, que nós vamos nos subjugar a você? Você está muito enganado, sabe por quê? Porque naquela época, né, o irmão mais velho é que era o mais importante, né? Ele era o mais velho, o primogênito. E José, a gente estava lá no finalzinho da fila. E isso fez com que os seus irmãos ficassem com mais ciúme. E para piorar a situação, crianças, vocês acham que ficou só nisso aí? Não! José teve ainda um outro sonho. José teve um sonho ainda mais cabuloso, vamos dizer assim, né? Sabe qual foi o sonho dessa vez? Olha o que José sonhou. José sonhou que agora a lua, o sol e 11 estrelas se curvavam diante dele. Tia Kelly, agora eu não entendi nada. O que tem a ver o sol, a lua e as estrelas? Presta atenção. Olha, ele sonhou que 11 estrelas. Lembra quantos irmãos José tinha? Isso mesmo, José tinha 11 irmãos contando com o caçula Benjamim. Ele tinha 10 irmãos mais velhos e um irmão mais novo. Tia Kelly, mas não fala sobre as meninas? Não, porque na Bíblia, muito importante naquela época, eram os homens, tá? É relatado, contado como os homens. Então, ele sonhou que o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam. E o que José fez? José ficou calado? Vocês acham que José ficou calado? Me fala aí, qual foi a reação de José dessa vez? Então, no primeiro sonho, José contou e deu um boró, lembra? Deu o maior B.O. Os irmãos ficou com ciúme. E agora, será que José vai ficar calado? Crianças, José não ficou calado. José foi correndo e foi contar para o seu pai, para sua mãe, falou, ó, pai, mãe, eu tive um sonho muito diferente, eu tive um sonho meio assim, sabe? Eu sonhei que o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam. Agora, o seu pai não gostou nada disso. Ele falou, menino, você está achando que eu, sua mãe e seus irmãos vamos nos prostrar diante de você? Que você vai mandar em nós todo mundo? Né? Porém, Jacó guardava tudo isso no seu coração. Aqui, José estava vendo, né? Deus estava dando mais um sonho para ele. Não era só os irmãos que iriam se curvar diante dele, mas também que o seu pai e a sua mãe também seriam submissos a eles, sabe? Por isso, porque José contou os seus sonhos, né? Talvez de uma forma ingênua, talvez ali, né, de uma forma vaidosa, e isso acabou deixando todo mundo com raiva de José. Agora os seus irmãos não só o odiaram, agora os seus irmãos não só estavam com raiva dele, agora os seus irmãos começaram a pensar, precisamos fazer alguma coisa. Eu não vou permitir que o filho mais novo reine sobre nós. Nós não podemos aceitar que José venha mandar em nós. Agora os seus irmãos, além de ter ciúme, de ter raiva, começaram a pensar, precisamos destruir esse sonhador. Esse sonhador não pode continuar sonhando essas barbarices. Esse sonhador não pode continuar achando que vai mandar em nós. E sabe, crianças, agora nós vamos ver que os irmãos de José, né, vão querer tramar contra ele. Olha que coisa, né? Olha o que vai acontecer nessa história. Mas o que eu quero que vocês memorizem aqui, né, é que o nosso Deus, né, ele ama a todos, né? E ele, então, ele tem sonhos para cada um de nós. E que os sonhos de Deus para nós, eles vão se cumprir, né? Porque Deus realiza sonhos. Deus estava dando um sonho para José. Deus estava mostrando para José que Deus ia usar ele de uma forma grande. Deus estava dando sonhos para José. Aqui, José só precisava ficar calado. Mas o Deus que nós servimos, ele realiza sonhos. Independente do que aconteça ao meu redor, independente do que eu faça, os sonhos de Deus vão se cumprir na nossa vida, né? Porque Deus, ele é um Deus que realiza sonhos. Nós vamos ver nos próximos capítulos dessa história, né?
O que vai acontecer com José? Será que José vai ver esses sonhos realizar? O que será que os irmãos de José vai fazer com ele? Será que eles vão aceitar? Ou será que coisas piores vão acontecer? Nós vimos na aula de hoje que os irmãos tiveram ciúme, tiveram inveja, tiveram ódio de José. E que eles vão começar agora a tramar sobre a vida dele. Será que eles vão sobressair? O que será que vai acontecer? Não perca a continuação do próximo episódio, né? A próxima parte dessa história que vai nos contar o que vai acontecer com José. Hoje nós vamos finalizar por aqui. Lembre-se, crianças, Deus nos dá sonhos. Antes, Deus revelava, né, os seus sonhos, os seus propósitos através de sonhos. Hoje Ele usa a Bíblia. Hoje Deus nos revela os seus propósitos, os seus planos através da palavra. Por isso é importante nós lermos e conhecermos a palavra de Deus, porque ali tem todas as promessas de Deus na nossa vida. Na Bíblia nós vamos conhecer quais são os planos de Deus para nós. A Bíblia diz que Deus tem planos de paz, Deus tem planos bons para nós e não planos de morte. Deus tem planos de nos fazer prosperar, amém? Então, leia a Bíblia, conheça as promessas de Deus para a sua vida e viva as promessas do Senhor, ok? Que as promessas de Deus venham cumprir na sua vida, na vida da sua família, porque a nossa família é projeto do Senhor, amém? E aí, vamos então fazer aqui uma atividade de memorização da aula de hoje? Hoje falamos de sonhos, falamos de propósito, falamos de desejos. Que tal nós também colocarmos no papel quais são os nossos sonhos? Amém? Então eu vou pedir para você, né, professor, desenhar uma árvore, né, levar uma árvore desenhada bem bonita, pode ser impressa, pode desenhar numa folha de papel, pode pedir às crianças que são maiores para elas mesmas desenhar ali uma árvore bem bonita. E na copa você vai pedir para que eles coloquem então os seus sonhos. Quais os sonhos que você tem? O que você quer para a sua vida? O que você deseja? Quais são os seus sonhos e objetivos? E você vai pedir então para que essas crianças escrevam nessa copa os seus sonhos, ok? Depois que eles escreverem ali na copa quais são os seus sonhos, quais são as suas metas, peça para eles escreverem na raiz da árvore, né, em quem está firmado ali a sua esperança, né, para que essas coisas se cumpram, né? Onde está ali a raiz? Onde está? É na família? É na palavra de Deus? É em Jesus? Onde está firmado ali, né, os seus sonhos? Nós precisamos firmar os nossos sonhos em Jesus, na palavra de Deus, ok? E no tronco, você vai pedir para eles escreverem o que precisa ser feito para que esses sonhos venham se cumprir, ok? Lembrando que essa é uma atividade para os primários, para crianças maiores. Se você tem sala mista, né, você vai fazer uma atividade diferente com as crianças pequenas, ok? Porque aqui você precisa ler com os maiores. Você pode, então, perguntar para as crianças o que eles querem, as pequenininhas, e você ajudar ou levar eles para pintar. Você vai fazer uma atividade diferente. Mas essa aqui, então, você vai fazer com os maiores, ok? Fala para eles que devemos colocar os nossos sonhos sempre na presença de Deus. Pedir ao Senhor que venha nos mostrar também quais são os sonhos de Deus para nós. Porque às vezes nós temos sonhos, nós temos objetivos, mas nós precisamos almejar os sonhos de Deus para nós. Quais são os objetivos que Deus tem para cada um de nós? Mesmo sendo crianças, nós já podemos orar nesse sentido. Senhor, me mostra quais são os seus planos para mim. Deus mostrou para José ainda jovem qual era o plano de Deus para a vida dele, né? Deus tinha planos para se cumprir. E José, então, passou a vida ali, né? E viu os seus sonhos se cumprir. Nós também queremos viver os sonhos de Deus para nós, ok? Então é isso, meus amados. Espero que você tenha gostado da aula de hoje. Espero que você tenha aprendido. Né? Não só cinema, mas você também, professor, e que essa aula possa falar aos corações das crianças. E lembre, nem frisa com eles, Deus realiza sonhos. Os sonhos de Deus não podem ser frustrados. Eu quero viver os sonhos de Deus para minha vida. E você? Quer também? Então é isso aí. Um beijo para vocês. Aguardo vocês na próxima aula, que vamos estar dando continuação dessa história sobre José. O que será que vai acontecer com José? Será que José, né, vai ser perseguido? Será que José vai ser abençoado? Não sei, mas você vai descobrir na nossa próxima aula. Vem comigo então para a próxima lição.